Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E o tema do vídeo de hoje é crenças limitantes. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre crenças, só que foi um vídeo mais generalizado, explicando as crenças sobre uma ótica mais generalista, onde nós abordamos quais os tipos de crenças impulsionadoras e os tipos de crenças, aliás, falamos sobre termos crenças que são impulsionadoras e crenças que são limitantes. Hoje nós vamos nos aprofundar melhor nesse tema de crença limitante, porque ao longo do meu trabalho, de toda a minha experiência profissional, eu tenho percebido que esse é um dos temas mais relevantes quando a gente fala sobre mudança de padrão comportamental indesejado, quando a gente fala sobre transformação comportamental, quando a gente fala sobre pessoas que precisam adquirir novos hábitos, novos comportamentos. E aí a gente se depara com esse tema que é extremamente importante, delicado, mas que se nós não trabalharmos, possivelmente vai fazer com que a pessoa não alcance os resultados que ela veio buscar, por exemplo, num processo de coaching, ok? Vamos lá, vamos entender primeiro o que é uma crença limitante e como ela afeta a nossa vida. Uma crença limitante é uma verdade que eu conto a meu respeito que me limita. Ele também pode estar relacionado a uma verdade que eu conto sobre uma situação, sobre uma circunstância, sobre uma pessoa, e essa verdade limita as minhas ações para que elas sejam assertivas. Bom, uma crença é uma convicção. Logo, se eu tenho uma crença limitante, eu tenho uma convicção de que alguma coisa não vai acontecer, de que algo não vai dar certo, de que algo não é para você e assim sucessivamente. Quando eu tenho essa verdade, uma convicção, ela dá sentido ao mundo que você vive, dá sentido ao mundo que eu vivo. Quando eu conto para mim mesmo sobre algo que eu acredito e que esse acreditar me limita, eu tenho que ter aqui fora comportamentos que comprovem que a minha convicção está correta. Olha que louco isso, né? Eu posso contar uma verdade a meu respeito, você pode contar uma verdade a seu respeito que é limitante, que é ruim para você. Mas o pior de tudo isso é que você precisa ter, de forma prática, um comprovamento que ateste que você está certo. Por isso que a gente fala sobre crenças e não mentiras limitantes. Nós falamos sobre crenças porque é a sua verdade, é o seu padrão de verdade. E esse padrão de verdade, ele precisa trazer comportamentos que validem que ele está correto. Então, uma crença limitante, ela é verdade para você porque você acredita que ela é verdadeira, ok? Mas vamos lá. Vamos falar, por exemplo, sobre quais tipos de crenças limitantes nós podemos ter, né? Vamos imaginar que eu tenho uma crença sobre incapacidade e eu digo que eu não consigo alcançar tal resultado. E eu digo que eu já tentei de tudo para alcançar tal resultado. E eu posso dizer, por exemplo, que aquela situação não há mais nada que fazer. Bom, quando eu uso esses termos, não consigo, não tem mais nada para fazer, eu já fiz tudo que eu poderia, enfim. A gente pode até um dia fazer um vídeo, se vocês acharem interessante, sobre os tipos de crenças limitantes, os níveis de crenças limitantes, para que a gente possa entender o seu sistema de crenças, aonde você está buscando essas crenças, em que nível elas estão e quais os tipos de crenças que você tem que limitam o seu comportamento. Bom, mas voltando, imagine então que você tem uma crença que eu não tenho uma capacidade para fazer determinada atividade. Bom, se eu tenho uma crença relacionada a isso, o que eu vou precisar ter aqui fora de mim? Comportamentos que comprovem que eu estou certo com relação àquela convicção. Então, se eu falo assim, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo ser uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho, ok? Aqui fora, eu tenho comportamentos que vão fazer com que eu comprove essa realidade. E aí, o que é interessante, né?
Eu posso, por exemplo, ir para um trabalho que tenha total possibilidade de ser bem sucedido, mas eu posso, por exemplo, contar: olha, eu não sou uma pessoa de sorte, eu não consigo ter sucesso no meu trabalho. Todas as vezes eu só fico com subtrabalhos, eu não consigo ter os melhores trabalhos para minha vida. Todo esse tipo de eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, está relacionada a crenças e verdades que vão gerar em você sentimento de frustração, sentimento de incapacidade, sentimento de tristeza, às vezes de raiva. Os sentimentos são os mais variados possíveis, porque quando eu conto que eu não consigo alguma coisa, possivelmente eu vou acionar um estado emocional correspondente àquela incapacidade. Ou você fala sobre eu não consigo ter sucesso de forma feliz e natural, ok? Possivelmente não. Agora vamos entender por que ter uma crença limitante afeta o nosso desempenho, afeta a nossa performance, afeta o nosso desenvolvimento. Porque se eu tenho que ter essa verdade e eu tenho que atestar para mim mesmo que isso é o que eu estou falando, é o que é verdadeiro, eu acabo por limitar as minhas possibilidades, porque eu vou tentar encontrar fora algo que justifique que eu estou certo com relação àquele comportamento, né? Com relação àquele comportamento. Portanto, neste caso, como que eu vou pensar em possibilidades? Como eu vou pensar em crescer e ter sucesso se eu não acredito que isso seja possível? Se eu não acredito que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida? Então, neste caso, essa verdade vai limitar você, porque pode não ser. Eu falo que a gente tem que pesquisar se é fato ou boato. Muitas vezes, quando a gente conta uma verdade que é limitante, ela não tem nenhum... hoje a gente está falando muito sobre embasamento científico. Ela não tem nenhum embasamento científico, ela não tem nenhuma evidência que comprove que você está completamente certo. Porém, de tanto acreditar naquilo, você começa a ter comportamentos condizentes àquilo que você acredita. Então, se você tem a possibilidade de encontrar sucesso, você não vai reconhecer aquilo, porque você não acredita que aquilo seja possível para você. E aí, neste caso, o que acontece? Você começa a se limitar. Por isso a gente chama de crença limitante. Você começa a nem sequer colocar o seu potencial máximo para ser utilizado. Você nem busca uma resposta para aquela situação. Você nem se questiona se seria possível você realizar aquela atividade, uma vez que você já convencionou de que sucesso não é algo para você, por exemplo, ok? Nós temos vários tipos de crenças limitantes. Elas podem estar nos nossos relacionamentos, elas podem estar relacionadas à nossa vida financeira, ela pode estar relacionada à nossa vida em família, pode estar relacionada a trabalho, pode estar relacionada a relacionamentos interpessoais. Ou seja, as convicções, elas podem estar em várias áreas e presente nos vários papéis que nós temos que desempenhar como pessoas, seres humanos, cidadãos. E aí, neste caso, o que acontece? Imagina que você tem um potencial incrível, gigante, mas que você não acredita que tem. Por mais que você receba estímulos externos, você não consegue acionar o mecanismo de te colocar para alcançar esse resultado, porque você não acredita que isso seja possível para você, ok? Bom, dito isso, por que esse assunto é tão importante e pertinente? Ao longo do meu trabalho como coach, orientadora profissional, analista comportamental e tantas outras técnicas que eu utilizo com foco no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal, eu percebo que as pessoas querem mudanças, elas querem resultados, mas muitas vezes elas não acreditam que esses resultados sejam possíveis, elas sequer acreditam que elas sejam merecedoras desses resultados. Muitas vezes alguém quer um objetivo, quer alcançar um objetivo, mas no fundo, ele duvida de que seja possível alcançar.
meio que ele paga para ver, mas sem a crença, sem acreditar que seja possível ele alcançar aquele objetivo. E eu sempre digo que quando tudo que você faz na sua vida, tudo que eu faço na minha vida, a gente precisa de um ingrediente que é muito importante, que é a energia. Não existe nada no mundo que a gente possa fazer sem energia. E o que é importante pensar? Que a energia é como se fosse um combustível que nos dá motivação, inspiração e uma série de outras questões aí. Mas, quando eu estou, e aí eu tenho duas maneiras de usar a energia. Ou vou investir a energia, e eu invisto a energia quando eu estou canalizando os meus esforços e os meus comportamentos para aquilo que eu acredito que é positivo. Ou eu estou gastando minha energia, porque eu estou canalizando os meus esforços para algo que eu não acredito, então eu vou gastar a energia. Então, mesmo que eu pense que eu quero um objetivo, né, e que ele é importante para minha vida, mas se eu não sentir, se eu não acreditar que seja possível alcançá-lo, muito mais do que o que você pensa, o que você sente é o que vai ser realidade para você. Entende? Então, muito mais do que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é o que se torna realidade para mim. Então, se você sente incapacidade, se você sente medo, se você sente que não está preparado ou preparada, se você sente que aquilo não vai acontecer, você pode ter o pensamento positivo que for. O seu sentir é que vai comandar as suas ações. E nesse momento você está gastando uma energia gigante ao invés de investir a sua energia, ok? Então, quando eu falo sobre compreendermos as crenças limitantes e trabalhar essas crenças limitantes, ou seja, ressignificar, que é dar um novo sentido àquela crença, é questionar se aquilo que você acredita, que te limita, é um fato ou é um boato, porque às vezes é um boato. Eu posso, por exemplo, quando imagino que tenha algo para ser superado, dizer o seguinte, por exemplo, vamos imaginar na vida profissional. Eu acredite, por exemplo, que depois de uma certa idade eu estou velha para o mercado de trabalho, eu estou velha para ter uma carreira profissional. Isso é uma verdade, né? Eu acredito nisso. Só que é uma verdade que me limita. Porque imagina eu que tenho 46 anos, começo a pensar que eu estou velha para ir para o mercado de trabalho, que eu estou velha para produzir, que eu estou velha. O que vai acontecer? Eu vou ter um sentimento de incapacidade, eu vou ter um sentimento de frustração, eu vou ter um sentimento que chegou no final da linha para mim. E que comportamentos que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter comportamentos que me fazem confirmar que isso tá certo. E aí, o que é mais louco de tudo isso, né? Que eu mudo um resultado quando eu mudo uma crença sobre ele. Porque aquilo que você coloca atenção e foco vira sua realidade. Logo, se você tem uma crença limitante, você está com o seu foco naquela crença. E aí, isso vira realidade para você. E se você quer mudar aquilo, você tem que, então, focar a sua energia em outra questão. E tem um exercício que eu gosto muito, ele é muito simples, que é eu entender o seguinte, que verdades eu tenho contado ao meu respeito que tem criado padrões comportamentais limitantes. Faça uma reflexão, pega um papel e caneta lá, faz uma coluna assim, ó, quais verdades eu tenho contado ao meu respeito que tem gerado limitações para a minha vida. Pode ser verdades relacionadas à vida profissional, vida financeira, vida afetiva, vida conjugal, né? A vida de relacionamentos sociais, vida espiritual, enfim, sua saúde, seu bem-estar, sua qualidade de vida. Que verdades você tem se contado a respeito disso que tem te limitado? Bom, e aí faz uma coluna do lado e coloca o seguinte, quais áreas da minha vida são afetadas quando eu acredito nisso? Quais áreas da minha vida são limitadas quando eu acredito nisso? E você vai ver que efeitos aquelas verdades geram negativamente para você. Então, de forma resumida, e nós vamos ter aqui no canal vários vídeos que vão tratar esse tema, porque a ideia é trazer conhecimento,
Trazer informação que se transforme em conhecimento e conhecimento que possa ser praticado para mudar o padrão indesejado, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque eu não consigo mudar um resultado se eu não mudar o pensamento original sobre ele, que é limitante. Então, se você quer qualquer resultado para a sua vida, quando a gente começar, por exemplo, um processo de coaching, a gente nós temos uma fase no processo que é entender as suas crenças, entender quais as crenças que são limitantes, porque também é importante dizer que uma crença limitante cria um comportamento sabotador. O que são comportamentos sabotadores? São comportamentos que eles servem para dar sentido àquilo que você acredita. E eles podem ser um padrão de comportamento repetitivo, mas que é nocivo para você, ok? Então, assim, ó, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele é relevante, que esse tipo de conhecimento é importante para que você possa ter uma vida mais bem posicionada, que você possa se realizar melhor com a sua vida, para que você possa mudar padrões comportamentais, deixe o seu comentário aqui, se fez sentido para você. Se você quiser fazer perguntas a respeito do tema, colocar informações, sugerir vídeos, fique à vontade aqui também. Esse espaço aqui dos comentários é seu. Se você gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque nós vamos ter muitos conteúdos voltados ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você acredita que esse tema pode ser relevante para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquela pessoa que tem convicções que elas estão limitando as ações dessa pessoa e impedindo que ela use o potencial máximo que ela tem, compartilhe esse vídeo com ela. Quem sabe pode dar um insight, fazer com que ela pense de uma forma diferente, tá? Bom, aqui em algum lugar aqui do vídeo tem as minhas redes sociais, tem várias redes sociais aí que eu faço parte. Tenho acesso ao meu blog, que tem textos bem interessantes, muitos artigos que ajudam a compreender todo esse sistema de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E logo mais teremos alguns materiais educativos aqui que nos ajudarão a transformar padrões comportamentais indesejados. Então, obrigado por ter vindo até aqui nesse vídeo, espero que tenha sido um vídeo que contribua com você e te vejo mais em outros vídeos aí do nosso canal, ok? Um abraço e até a próxima!